Muito bem, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito sobre 7 colunas para a tua vitória. 7 colunas para a tua vitória. Às vezes nós falamos a respeito de alguns assuntos aqui na igreja, mas as pessoas às vezes não dão assim tanto valor quanto deveriam dar, né? Às vezes parecem assuntos assim que são assuntos tão simples, tão simplórios, que você, poxa, vou à igreja quarta-feira para ouvir essa mensagem, vou na igreja para ouvir, né, esse tipo de assunto. Então, o que acontece? Tudo quanto é fácil, às vezes nós não valorizamos. Tudo quanto é fácil, às vezes nós não valorizamos. Um exemplo claríssimo é a água. A falta da água no organismo. Tem muitas pessoas aqui, eu creio que se beberam 3 copos com água hoje foi muito. Tem pessoas aqui que se bebeu 3 copos com água hoje foi muito. Eu na realidade só bebi 2. O terceiro agora que o diácono trouxe para mim. Mas é algo necessário, algo importante para a nossa saúde. E às vezes nós não damos tanta importância assim. Quando você não ingere a água, você tem uma alteração na tua temperatura. A tua temperatura tem uma elevação. A tua temperatura tem uma modificação. Quando você não bebe água, a sua função renal fica desestabilizada. Você fica com problema, você fica com dificuldades na sua função renal. Quando você não bebe água, na quantidade que deve ser ingerida, você fica com seu intestino lento. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tenho uma dificuldade muito grande a nível do intestino. Mas por quê? Por falta de água. Quando nós evitamos de beber água, quando nós não bebemos água, nossos olhos ficam desidratados. Ficam desidratados também. Principalmente essas pessoas que trabalham assim, em pleno sol, principalmente as pessoas que perdem muito líquido, né, estão trabalhando e perdendo muito líquido, essas pessoas precisam estar colocando água para dentro. E quando eu não bebo água também, eu tenho dificuldade para perder peso. Tenho uma dificuldade para perder peso. E é uma coisa tão simples, né? Você tem uma garrafinha com água ali do seu lado, terminou aquela garrafa de 900 ml, de 500 ml, né? Terminou, você vai lá, enche, coloca outra vez do teu lado e bebe ali 2 litros de água durante o dia. Isso vai te ajudar muitíssimo. Mas só que às vezes nós esquecemos de beber água, porque você só lembra de beber água quando está com sede. E algumas pessoas não sentem sede. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sinto sede. Eu bebo água por causa da necessidade, mas eu não sinto sede. Então, a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. Às vezes é algo assim tão simples e muitos não dão importância. Passa desapercebido por várias pessoas. Ler a palavra, estar no culto, aprender um pouco mais, isso aí não fará muita diferença na minha vida. Mas aos poucos poderá comprometer em alguma área. No caso da água, você pode estar comprometendo os teus rins, a função renal. Ao longo dos anos pode comprometer. Ao longo dos anos você pode ter uma dificuldade a nível intestinal, por causa da sequidão, por causa da dificuldade que você tem do teu organismo, ter aqueles movimentos, né, o movimento que o intestino grosso ele faz, peristáltico, se não me falha a memória, você tem essa dificuldade. Então isso pode causar um problema para você no futuro. Quem gosta, quem quer perder peso, tem que beber água. Então, queridos, a mesmíssima coisa quando nós
quando nos deparamos com alguns assuntos da Bíblia, com alguns textos da Bíblia. E esses textos passam assim desapercebidos por nós. E por que trabalhar sobre 7 colunas para a tua vitória? A coluna sempre foi algo, ou as colunas sempre foram algo assim de grande importância. Por exemplo, no tabernáculo, quando o povo de Deus, o povo do Senhor estava peregrinando pelo deserto, no Santo dos Santos tinha 5 colunas. 5 colunas sustentavam ali o Santo dos Santos. Mas em volta do tabernáculo, de todo o tabernáculo, existiam ali 60 colunas. 60 colunas. Quando nós olhamos para o templo de Salomão, logo na entrada, ele mandou colocar 2 colunas. Joaquim, ainda deu um nome de Joaquim e Boaz. Né? Deu um nome ali, aquelas 2 colunas muito importantes, lá na entrada do templo de Salomão. Colocou aquelas 2 colunas. E a coluna é tão importante porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé também. Vocês sabiam disso? Isso é lógico que vocês sabem disso. É a coluna cervical, ela que nos mantém de pé. Às vezes mantém, né, irmão? Às vezes mantém um pouco torto, um pouco torto, mas é ela que nos sustenta. E quando nós olhamos para a coluna, né, nós começamos a observar que ela tem pelo menos aí umas 5 divisões. 5 divisões. A primeira eu cheguei a anotar aqui é a cervical. A cervical ela tem 7 partes aí que te ajuda a nível da cabeça. Aqui a cervical te ajuda a nível de cabeça. Nós temos também aí a torácica, que são 12 vértebras. Ela te ajuda nessa parte, né, torácica, ela te ajuda também muitíssimo. E você avançando um pouco mais, você tem a lombar, onde as pessoas têm muita hérnia de disco na lombar. Tem em todas elas, mas tem muito na lombar. Tem na parte chamada sacro, que são 5 vértebras, mais ou menos aqui embaixo. E no cóccix. Quantas pessoas têm problema no cóccix, que é o último osso da coluna, que são 4 vértebras ali, bem pequena. Pessoas que levam um tombo e que caem sentada, às vezes costuma afetar o cóccix. Eu tenho um vizinho que ele conseguiu aposentadoria, porque ele caiu, ele era metalúrgico também, ele levou um tombo e ficou torto, o cóccix dele ficou torto. E ele anda com dificuldade até hoje. Mas quando nós falamos aqui sobre coluna, sobre as 7 colunas para a tua vitória, é lembrar a cervical. A cervical ela tem 7 vértebras que ajuda a manter a sua cabeça. E fazendo uma comparação com a cervical, com o nosso assunto desta noite, isso vai fazer com que você pense um pouco, vai fazer com que você reflita um pouco em relação à sua vida, em relação ao que você está fazendo, em relação ao que nós estamos fazendo. E eu achei interessante quando estava pesquisando, vendo que essas 7 vértebras, né, é ela que tem uma responsabilidade muito grande aqui em cima, no movimento, né, aqui em cima nessa parte da cabeça. Tem uma responsabilidade muito grande. Lógico, nós temos um músculo do pescoço, né, que faz você virar a cabeça de um lado para o outro. Um nome até muito feio, é esternocleidomastoide, um nome assim fácil de aprender, fácil de decorar, um nome muito fácil. Mas são essas 7 vértebras que te ajudam muito aqui a nível da cabeça. E aí, pensando nisso, trazendo para os irmãos como base Provérbios 9, de 1 a 18, que nos fala sobre isto, João, muito obrigado. A sabedoria construiu sua casa e ergueu 7 colunas. A sabedoria construiu sua casa e ergueu 7 colunas. E aí vem 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Construa as 7 colunas
para a chegada da tua vitória. Construa as 7 colunas para a chegada da tua vitória. Às vezes nós pensamos assim, o pastor falou semana passada sobre 5 questões, o pastor falou na semana retrasada sobre 8 questões, e hoje está falando sobre 7 colunas para a chegada da tua vitória. Então, se eu caminhar, se eu for por este caminho aqui, eu vou conseguir. Sim, sem sombra de dúvida, você conseguirá chegar. Então, eu quero passar para os irmãos, pelo menos essas 7 colunas, hoje, para mostrar que temos condições de chegar ao ponto desejado por cada um de nós, tá? Com uma certa facilidade, ou sem tanta dificuldade como muitos teriam para poder chegar a esse ponto de grande alegria. A primeira coluna está aí. Coloque sua casa em ordem diante de Deus. Coloque sua casa em ordem diante de Deus. Essa é a palavra para nós preenchermos aí. Coloque sua casa em ordem diante de Deus. Nós temos um texto bíblico que nos fala a respeito disso, para colocar a casa em ordem. Mas essa expressão aqui que está no versículo 2, coloque sua casa em ordem diante de Deus. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. A sua casa é a sua primeira prioridade. A sua casa é a sua primeira prioridade. E vamos pensar a nível de casa, não a nível de alvenaria. Vamos pensar a nível de casa, não apenas a nível de família. Vamos pensar a nível de casa, a nível pessoal, eu, Cláudio. Como que está essa casa? Como que eu estou diante de Deus? Porque a tendência é pensarmos a nível, isso nos leva a nível de família. Vamos arrumar a casa, tem que arrumar a casa. Então o que nós falamos nos cursos de Casados para Sempre, os ensinos ali, as palavras, não é um conserto para o casal, mas para cada uma daquelas pessoas, para que o Espírito Santo de Deus fale a cada um de uma forma diferenciada, para nós vermos onde que nós precisamos de acertos, precisamos de um conserto, precisamos de um reparo. Então, sua casa é a sua primeira prioridade. E eu gostaria que você pensasse, que nós analisássemos que essa casa é você. Essa casa sou eu. Essa casa somos nós. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? O que eu, Cláudio, estou fazendo diante de Deus? Qual é o meu comportamento diante de Deus? Qual é o meu comportamento dentro do reino de Deus? Então eu preciso colocar essa casa em ordem diante de Deus. Até porque a própria palavra nos diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. A bem da verdade que o Senhor Deus colocou uma família ao nosso lado, a bem da verdade que Deus colocou uns filhos ao nosso lado, e nós teremos que prestar conta desses filhos. Mas além de prestar conta desses filhos, nós vamos ter que prestar conta de nós mesmos. Como é que está a sua vida? Quando eu chegar, espero que demore um pouco, né? Pouco não, demore bastante, mas quando eu chegar diante do Senhor, e o Senhor perguntar, Cláudio, e aí? Como é que foi tua vida? Como é que foi sua vida lá embaixo? Como é que foi? Embora ele já saiba. Mas a sua vida, Cláudio. Então, se até agora, até o presente momento, eu não me preocupava, ou não me preocupei com a minha vida, é o momento de me preocupar. Eu tenho que me preocupar. A partir de agora, eu preciso me preocupar. Por quê? Porque, igual aquele hino que nos diz, não me falaram de Cristo. Mas a partir de agora, você tem um conhecimento, já tinha um conhecimento, estamos apenas relembrando o que nós precisamos fazer. De um compromisso que nós temos com o nosso Deus. De um compromisso que nós temos com o Filho de Deus, que morreu por cada um de nós, morreu em lugar de cada um de nós.
A segunda coluna que nós precisamos observar e precisamos estar sempre atento: encontre as pessoas que você precisa servir e repartir. Procure as pessoas que você precisa servir e repartir. Alguns irmãos chegaram a ler aquele livro, O Monge e o Executivo. Um livro que foi muito falado, muito vendido. Muito vendido. Mas após esse livro, O Monge e o Executivo, ele lançou um outro livro, chamado Líder Servidor, que é uma complementação desse primeiro livro. Então aqui, dentro dessa segunda coluna, encontre as pessoas que você precisa servir e repartir. E no versículo 3 até o versículo de número 5, a palavra nos diz desta forma: enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Quando se fala em vinho na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nos fala a respeito de alegria, nos fala a respeito de festas. Mas aqui o texto está nos falando a respeito de servir. Às vezes as pessoas querem ser úteis a algumas outras pessoas, sabendo que serão retribuídas. Não, eu vou ajudar fulano porque eu sei que ele mais tarde, ele tem condições de me ajudar também. Agora é difícil você servir a alguém desprovido de algum recurso para te ajudar no futuro. Estava conversando com um rapaz neste final de semana, e esse rapaz estava dizendo o seguinte: pastor, hoje em dia só não trabalha quem não quer. Aí eu fiquei assim: só não trabalha quem não quer? Ele falou assim: porque aqui no Rio de Janeiro, o que você se propor a vender, você vende. O que você se propor a vender, você vende. Em tempos idos, eu não sei se alguns alcançaram aqui, é que na feira o pessoal pegava o bambu, cortava o bambu em filete e enfiava gomos de cana. Não sei se alguns lembram, enfiava gomos de cana e vendia aquilo. Aquilo era vendido na feira, o pessoal comprava. O pessoal comprava. Você sai nesses trens, vai no metrô nem tanto, mas nesses trens de Belfort Roxo, Japeri, por aí, o que tem de vendedores dentro desses trens, e eles conseguem vender. Essa pessoa estava falando para mim isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando nessas pessoas que moram, que vivem debaixo de uma marquise, dormem debaixo de uma marquise, né? Se nós temos condições de ajudar de alguma forma, eu sei que alguns podem até pensar: mas pastor, essas pessoas estão acostumadas, e se nós contribuirmos com essas pessoas, elas vão se perpetuar nesse tipo de vida. Alguns podem até pensar desse jeito, mas pelo menos a nossa parte, a tua parte você fez. A tua parte, a tua contribuição foi feita, foi dada. Enviou suas servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. É difícil hoje para nós abrirmos a nossa porta, ou as nossas portas, abrirmos o nosso portão e convidarmos assim, sabe, qualquer pessoa para entrar. Hoje em dia é muito difícil. Mas existe sempre uma pessoa que você vê passar em frente à sua casa, catando lixo, vê sempre uma pessoa passando ali, revirando, né, o lixo que você coloca ali com tanto cuidado naquele espaço. As pessoas vão lá e reviram tudo e chegam a jogar no chão. Será que de repente alguém não poderia falar assim: olha, você quer um copo com café, um pedaço de pão? Ajudar de alguma forma, repartir de alguma forma.
Ajudar a sermos úteis a essas pessoas. Porque, irmão, para nós que temos a nossa casa, para nós que temos o nosso salário certo no final do mês, é tranquilo, mesmo que seja pouco o salário, é tranquilo. Mas deve ser horrível para um chefe de família, não ter o que dar para o seu filho ou sua filha. Algumas mães, de repente, não sei qual a experiência das irmãs aqui dentro da igreja, pessoas que vocês conheçam, pais que deixam de comer, é mais fácil a mãe deixar de comer para poder alimentar o filho. A mãe deixa de comer alguma coisa para poder alimentar o filho. Então deve ser muito entristecedor quando você observa alguém na rua que está precisando de ajuda, né? E às vezes nós fazemos vistas grossas. É lógico também, não podemos assim sermos vítima dos abusos. Vítima dos abusos. Qualquer um que chegar ali na porta, você vai e contribui. Qualquer um que chegar, você vai e contribui. Quando essas pessoas chegam aqui, eu já tenho a quem encaminhar. Eu já encaminho para uma pessoa que conhece, né, conhece essas pessoas daqui da redondeza. Fala assim, ó, converse com o irmão fulano de tal. Aí o irmão fulano de tal já sabe aquela pessoa, uma ocasião, só citando um exemplo aqui, uma pessoa veio pedir ajuda aqui na igreja, e foi um período que nós estávamos pintando a grade, pintando aquela grade lá na frente. Aí eu falei assim, olha, você está precisando de dinheiro mesmo? Não, porque lá em casa não tem, acabou o leite, eu estou com um filho pequeno lá, com a criança, e eu não tenho dinheiro para comprar leite. Aí eu virei e falei assim, olha só, eu posso te ajudar, mas você teria que dar algo em troca. O quê? Ajuda a lixar essas grades aqui e pintar. No final do dia, você vai levar o dinheiro para... Ah, mas vai estragar minha unha. Vai estragar minha unha. Esta foi a resposta do rapaz. Vai estragar minhas unhas. Vai estragar minhas unhas. Né? Foi a resposta do rapaz. E tenho testemunha. Eu tenho testemunha quanto a esse fato. Tenho testemunha. Então, acontece que você precisa saber a quem está ajudando. E existem pessoas que precisam de ajuda. Doar é uma missão. É o próximo slide. Doar é uma missão. Às vezes nós imaginamos que missões é apenas sair para evangelizar. Sair para evangelizar. Mas doar é uma missão. O Senhor Deus deixou isso para cada um de nós. Lembra da multiplicação dos pães? Quando os discípulos chegaram lá para o Senhor Jesus, ele poderia simplesmente repartir aqueles pães com um dono, com aquele menino que trouxe, né, com aquela família, e Jesus distribuir com os seus apóstolos e ele mesmo comer. Mas não, o que ele fez? Ele orou ao Pai e distribuiu para todas as pessoas que estavam ali. Todas as pessoas. Poderíamos até imaginar, mas será que eles não sabiam que passariam ali tanto tempo? Por que eles não levaram mantimento ou uma provisão? Mas Jesus não pensou nisso. Jesus estava vendo a necessidade daquelas pessoas. Então doar é uma missão nossa. Se você tem condições, você ajude alguém. Vamos ajudar aqueles que realmente estão precisando. Uma terceira coluna, dentro destas 7 colunas, uma terceira coluna, decida crescer espiritualmente com Deus. Decida crescer espiritualmente com Deus. Crescer. Aí no versículo 6 fala assim, ó, estas pessoas vão deixar a insensatez, encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Mas essa palavra aqui serve não apenas para aquelas pessoas, mas serve também para cada um de nós. Decida crescer espiritualmente com Deus. É uma mensagem que serve como uma mensagem evangelística, mas ao mesmo tempo é uma mensagem que serve para nós, que somos membros, que fazemos parte do corpo de Cristo. Decida crescer. Eu bato muito nesta tecla, eu não sou contra a escola bíblica dominical, não sou contra. Mas eu vejo a escola bíblica dominical como algo que poderia ser mais aproveitado, algo que poderia ser mais explorado
a nível de escola bíblica dominical, que nós tivéssemos assim uma grade curricular dentro da escola bíblica dominical, e você fosse passando de etapa de acordo com o teu conhecimento. Não que tivéssemos um Enem aqui dentro, mas você fosse passando por etapas, crescendo. E não ficarmos assim, sabe, rodando, igual o povo de Israel no deserto. Então decida crescer. E eu só cresço a partir do momento que haja um interesse da minha parte. Eu quero crescer, eu quero aprender um pouco mais. Quero aprender um pouco mais da Bíblia, então vou buscar alguém que conhece um pouco da palavra, mas não apenas conheça, mas que pratique a palavra. Porque um escritor, uma certa feita, ele disse o seguinte, que saber e não fazer é não saber. Saber e não fazer é não saber. Então eu tenho que buscar, se eu quero crescer, eu preciso buscar alguém que conheça, que está buscando um crescimento também, mas que tem colocado em prática o que tem aprendido. Não é chegar e falar assim, olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, conheço todos os idiomas que a Bíblia foi escrita, e conheço tudo, e sei, e vamos pesquisar daqui, fazer pesquisa dali, eu sei tudo, mas não vive. É aquela situação que você vai ao médico, e chega num consultório médico, e você vê um cinzeiro em cima da mesa, o médico fala para você, olha, você tem que parar de fumar. Mas em cima da mesa do médico tem um cinzeiro. E aí? Não dá vontade de falar assim, mas por que o senhor não para também? Dá vontade de falar, não dá? Dá vontade de falar isso. Mas nós não falamos. Então, esse decidir crescer, eu quero crescer em todos os sentidos. Irmãos, quão bom seria se no futuro nós tivéssemos aqui, sabe, uma igreja que tivesse assim, como se fosse transformada num seminário. A nossa escola bíblica dominical fosse transformada num verdadeiro seminário. Você começar do mais simples dentro da Bíblia, do conhecimento mais simplório dentro da Bíblia, até chegar a um dos idiomas que foi escrito a Bíblia. Decidir crescer no conhecimento e crescer espiritualmente também. Crescer espiritualmente. Não adianta, sabe, estar aqui na escola bíblica dominical e demonstrar que tem conhecimento, mas não praticar. Não adianta vir à igreja, estar na igreja, trazendo a Bíblia, lendo a Bíblia, mas não praticar. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, dentro da terceira coluna, decida crescer espiritualmente com Deus. Peço ao Senhor para te ajudar. Porque realizar trabalhos na igreja é excelente, é magnífico. Contribui com a igreja. Mas quando nós chegarmos no céu, o Senhor Deus não vai perguntar, e aí? O irmão pintou quantas paredes? E aí? O irmão invernizou quantos bancos? Você, meu filho, meu filho, você invernizou quantos bancos? E aí, meu filho, quantas projeções você fez, quantos filmes você fez lá embaixo? Deus não vai querer saber disso. Ele vai tomar isso como uma obra, como um serviço seu prestado dentro do reino dele. Mas ele vai querer saber da respeito da nossa vida. Como nós nos portamos diante esse curto espaço de tempo que nós temos aqui na face da terra. Então decida crescer espiritualmente com Deus. Estas pessoas vão deixar a insensatez e encontrarão vida e vão mudar o seu caminho. Quantos cristãos precisam mudar o caminho, irmãos? Quantos cristãos estão num rumo errado? São cristãos? São. Estão salvos? Estão. Mas estão num rumo errado, num caminho errado. Estão na contramão da vontade de Deus. Então eu preciso também deixar a insensatez. Eu preciso também receber,
E quando eu recebo, eu encontrarei vida, tudo dentro do versículo que nós acabamos de ler. Vão mudar o seu caminho. Isso tudo quando nós compartilhamos com as pessoas. Você está crescendo e você está repassando para as pessoas aquilo que você já aprendeu. Então vão mudar o seu caminho. Vai mudar não apenas o caminho daquela pessoa, mas vai mudar o seu caminho também. Seu caminho também. Existem pessoas que foram tão acostumadas a viver lá fora no mundão, que até hoje, quando vão conversar, de 10 palavras, 4 são palavras obscenas. O famoso palavrão. De 10 palavras, 4 são palavrões. Então nós precisamos trabalhar nessa área, trabalhar com essas pessoas, para que elas mudem o caminho. Mude o caminho. Quantos cristãos estão dando volta nos outros? Quantos cristãos estão dando volta nos outros? Passando, apesar de que hoje em dia quase não se passa cheque, né? Mas quantos cristãos estão dando cheque sem fundo? Quantos cristãos? Então nós temos que trabalhar nessa área, mudar o seu caminho. E aí também temos um outro slide que nos fala assim, ó, ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Eu tenho os meus fracassos, mas eu não posso responsabilizar ninguém. Não tem como responsabilizar ninguém. Ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Eu tenho esse tipo de vida porque eu não tive uma boa referência. Não tive uma boa referência no serviço, não tive uma boa referência no quartel, não tive uma boa referência dentro de casa. Então ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Então eu tenho que olhar aquelas coisas que desagradam a Deus e não procurar imitar. E também não procurar responsabilizar aquelas pessoas. Responsabilizar aquelas pessoas. Se você teve um pai que bebia muito, que era alcoólatra, você não deve entrar por este caminho do alcoolismo, porque o seu pai era um alcoólatra. Eu sou assim porque meu pai só chegava em casa bêbado. Não deve agredir a esposa, porque de repente o seu pai agredia, batia na sua mãe. Não, eu puxei meu pai, eu sou assim, e aqui em casa funciona desse jeito. Então ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Então deixa que aquelas pessoas que cometeram um erro, cometeram os fracassos dela, deixe e tenha um novo tipo de vida. Uma vida totalmente diferenciada. Chegou o momento de muitos cristãos romperem, cortarem o cordão umbilical, virar a página da vida, virar a página desse livro da vida. A partir de hoje eu serei diferente, eu quero ser diferente. Os meus avós viviam assim, problema deles lá. Meus pais viviam assim, problema deles lá. Mas eu quero fazer a diferença dentro da minha casa. Eu preciso fazer a diferença dentro da minha casa. E o Senhor espera isso de cada um de nós. A quarta coluna que nós precisamos, para chegarmos, para alcançarmos a vitória, ande perto de pessoas sábias. Irmãos, isso aqui é fantástico. Ande perto de pessoas sábias. Quanto mais você andar perto de pessoas sábias, mais você vai crescer. É uma mensagem até para os nossos adolescentes. Tem adolescentes que se juntam com adolescentes que têm uma capacidade intelectual inferior. E aí, isso mesmo, faz mesmo, você tem que fazer isso, tem que tomar essa decisão. Então nós precisamos buscar pessoas sábias. É um exemplo que eu sempre trago aqui para a igreja. Eu tenho que buscar uma árvore que dê sombra boa. Assim eu vou conseguir crescer. Eu vou me envolver com uma pessoa, a nível até de namoro. Alguém que não quer nada com Cristo. Alguém que não quer nada com a igreja, alguém que não quer compromisso. Se a pessoa não eu estou falando de pessoas que já são evangélicas. Falando de pessoas que já são evangélicas.
Então tem que buscar pessoas, que até bíblico isso. Você tem que buscar pessoas dentro, que tem a mesma visão, que adoram o mesmo Deus. Que adorem o mesmo Deus. Não porque o apóstolo Paulo diz que eu posso transformar, que a mulher pode mudar o marido, que o marido pode mudar o esposo, né? O marido pode mudar a esposa pode mudar o esposo, mas o que a Bíblia nos orienta é nós buscarmos pessoas que têm a mesma visão nossa, a mesma visão. Porque de repente o que pode acontecer? Posso me deixar envolver emocionalmente ou sentimentalmente com alguém que não seja evangélico, e a pessoa faz uma proposta: essa semana eu vou lá na sua igreja, mas semana que vem eu tenho um baile. Não é baile é no nosso tempo, né? Tem um outro nome aí, né? Tem um outro nome. Você vai lá, nós vamos juntos lá para uma festinha que tem aí, e a festinha não tem nada a ver com o evangelho. Aí você, para não desmanchar o namoro, já está emocionalmente, sentimentalmente envolvido, você acaba indo. Mas no outro domingo eu vou na sua igreja. Aí no outro, 2 domingos, ou sábado, eu me misturo, vou lá com aquela pessoa. Quando menos esperar, eu já estou com um copo de cerveja na mão, um copo de vodka na mão. Um servo do Senhor. Então, ande perto de pessoas sábias. O bichinho é feio, mas fique com ele, é uma pessoa sábia. A menina é feia, mas é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia. Por que eu vou me deixar levar pela aparência e ter um prejuízo lá na frente? Então, dentro dessas 7 colunas aqui, ande perto de pessoas sábias. E quando eu falo pessoas sábias, eu não estou falando a nível de grau de conhecimento, não estou falando a nível de intelecto, não. Sábia em todos os sentidos. Porque a sabedoria é dada por Deus. Peça a Deus sabedoria. A sabedoria vem dos altos céus. Então, ande perto de pessoas sábias e maduras. Pessoas maduras. Às vezes, eu não posso falar de adulto, mas a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes perto de pessoas que não são maduras. Pessoas que não são maduras espiritualmente. Pessoas que são crianças espirituais. Paulo falou assim: olha, pelo tempo que eu tenho com vocês, já era para vocês terem crescido, mas vocês continuam como criança. Paulo orienta muito o povo romano, o povo de Corinto a respeito disso. Pessoas maduras espiritualmente. Pessoas que você vê que está buscando um crescimento. Eu não estou falando de pessoas que você vai conversar com elas. Peraí que eu estou orando, estou de joelho, peraí, estou falando com Deus. Aí daqui a pouco você volta, meu bem, peraí que eu estou conversando com Deus, eu não estou falando disso, de pessoas que passam 24 horas de joelho conversando com Deus, eu não estou falando a respeito disso, mas estou falando a respeito de pessoas que são maduras espiritualmente. Isso é bom para mim, então vou seguir em frente. Isso poderá trazer consequências na minha vida, então estou fora. Mesmo que isso venha trazer uma certa dor, uma certa insatisfação para você. Mas precisamos buscar pessoas sábias e pessoas maduras espiritualmente. E no versículo 7 e versículo 8, a palavra nos diz assim: quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Vai corrigir uma pessoa que é um zombador? Procura corrigir um zombador. Você vai trazer sobre si o insulto. Não tenta corrigir. Eu estava conversando, quem chegou aí no início do culto me viu ali no telefone conversando com uma pessoa. Pessoa totalmente diferente, não é membro da nossa igreja, não é pessoa evangélica, mas ela estava conversando, mas trazendo assim um assunto. E eu falei assim: poxa, mas é mesmo? É desse jeito? Mas e se pensasse diferente?
Não entrei assim, olha, tem que ser assim, está completamente errado. Então nós temos que tentar passar, sabe, aquilo que nós estamos aprendendo. Nós não estamos aqui à toa dentro da igreja, servindo ao Senhor. Dentro da igreja é uma coisa, servindo ao Senhor. Nós não estamos à toa servindo ao Senhor. Nós estamos dentro de uma igreja para buscarmos um crescimento espiritual. E esse crescimento, ele não acontece igual num forno de micro-ondas. Você colocou você num forno de micro-ondas, você, bom, já está pronto. Já está pronto. Não acontece assim. É um crescimento gradual. Isso demora. Mas há quanto tempo os irmãos passam numa universidade? Tem uns que passam 4 anos, tem outros que passam 5 anos dentro de uma universidade. Porque tem um objetivo, querem crescer, querem amadurecer na sua profissão. Então, dentro dessas 7 colunas para a sua vitória, ande perto de pessoas sábias. Mas é membro da igreja. E qual o problema? É membro da igreja, mas qual o problema? De repente não é uma pessoa sábia. Ah, pastor, estou andando com fulano, mas qual o problema? Mas de repente não é uma pessoa madura. Não tem um conselho para passar para você, uma orientação bíblica para passar para você. Uma experiência de vida aos pés do Senhor. Deus fez isso comigo. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você também. Então nós temos que buscar pessoas sábias e pessoas maduras. Se eu quero crescer, não me juntar com uma turma que eu vejo que não vai me levar para lugar algum. Não vai me levar para lugar algum. Às vezes eu levo assim alguns puxões de orelha. Eu levo puxão de orelha lá em casa, no bom sentido, porque lá em casa quem manda sou eu, certo? No bom sentido, quando a dona lá fala assim, ó, cuidado com certas amizades. Quando ela fala cuidado com certas amizades, eu já sei. Aí eu já vou, sabe, maneirando, e continuo cumprimentando, continuo saudando, continuo conversando, mas não tem aquele negócio mais de estar pertinho, agarrado ali, de estar junto. No versículo de número 9, nos diz assim, ó, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Olha a diferença. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. A pior coisa que possa existir é você querer ensinar ou instruir alguém que não quer aprender nada, que não quer crescer, ainda vai fazer chacota da sua cara, ainda vai zombar de você, igual o versículo anterior que nós estivemos lendo. Então instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Em Salmo 20, versículo 7 e versículo 8, a palavra ainda nos fala dessa forma. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Algumas pessoas deixam levar, estamos entrando aí, sem querer falar de política, mas estamos entrando num período aí que as pessoas estão levando vantagens. E por querer levar vantagens, elas não trocam os seus votos. Então, alguns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Não, eu vou ficar com fulano porque fulano, ele vai manter o que fulano, Beltrano mantinha. Então, vou ficar com esse aqui. Está confiando no homem. E a nossa confiança não está no homem. Porque eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. Porque contamos com este Deus, a nossa esperança vem de Deus. Independentemente de quem vença no domingo que vem, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está nele. A nossa salvação não está nessas pessoas uma dessas pessoas que entrarão no próximo domingo, a nível de presidente do nosso país. A nossa esperança não está nele, a nível de salvação.
A nossa esperança livre de promessas vinda dos altos céus não estão nesses homens, mas está em Deus. Está em Deus. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Estamos firmes. A quinta coluna, para nós chegarmos à vitória: tema ao Senhor teu Deus. Tema ao Senhor teu Deus. E o versículo de número 10 nos diz dessa forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. E o conhecimento do santo, observe que esse santo aqui está com letra maiúscula, se referindo a Deus. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, quando nós observamos essa coluna aqui, tá? Tema ao Senhor teu Deus. Ah, que Deus que nada. Eu vou ficar em casa assistindo novela. Ah, que Deus que nada. Eu vou ficar em casa porque não estou afim de ir para a igreja hoje. Ah, eu vou ficar em casa porque eu não estou com vontade. Não estou com vontade. Aí briga, discute com a esposa, porque discutiu com a esposa, não vai para a igreja. Como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Tema ao Senhor teu Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós estamos aqui porque nós tememos, nós não temos, não é medo. Temor aqui não é medo. Não é medo, é respeito ao Senhor. É saber aquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Por cada um de nós. E o conhecimento do santo é entendimento. Esse santo, mais uma vez, com letra maiúscula, se refere ao Senhor nosso Deus. É entendimento. Porque, irmãos, nós podemos falar porque estamos em família. Nós estamos a nível de igreja, embora essa pregação vai chegar a outras pessoas. Mas dentro de muitas igrejas, nós vemos pessoas que não estão nem aí para a igreja, para o Senhor Jesus. Tem um nome no hall de membros. Tem um nome no hall de membros. E se fossem pessoas que morassem lá no centro de Nova Iguaçu, igual o pastor Cláudio Augusto mora, se fossem pessoas que morassem lá em Cacuia, que também é Nova Iguaçu, se fossem pessoas que morassem em Japeri, mas às vezes são pessoas que moram próximo à igreja, mas não vêm à igreja. Mas no momento que mais precisamos, no momento que nós estamos assim mais necessitados da ajuda do Senhor, irmão, me ajude em oração. Meu irmão, e vem para os cultos. É no momento que mais precisa que vem. E o importante não é vir no momento que nós mais precisamos. É no momento que você tem algo para dar ao Senhor. Senhor, está aqui o meu coração, está aqui o teu servo. Eu quero crescer, eu quero aprender para poder ajudar outras pessoas. Tema ao Senhor teu Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Às vezes nós olhamos para o número de membros das quartas-feiras, mas nós precisamos entender também o seguinte: tem muitos irmãos que trabalham e chegam tarde, tem muitos irmãos que estudam à noite, muitos que estudam à noite e não têm condições de vir, não têm condições de vir. Outros irmãos que estão gestantes, não têm condições de vir. Nós precisamos entender isso também. Mas o fato de das pessoas não estarem aqui, não quer dizer que essas pessoas não tenham compromisso com Deus. Estão impossibilitadas de estarem conosco. Mas têm um compromisso com Deus. Eu falo daqueles que não tem nada para fazer, não estou afim de ir à igreja. Qual o crescimento? Qual o crescimento? Qual o prazer? Qual o prazer que essa pessoa tem em dizer: eu sou um servo do Senhor? Não tem nenhum prazer. Foi o que Davi falou: torne a dar-me a alegria da salvação. Davi estava perdendo a alegria da salvação. Não sei se ele já estava tão acostumado desde de garoto, desde a sua adolescência, está tomando conta daquelas ovelhas e tem uma proximidade tão grande com o Senhor,
Mas chegou um momento que ele falou: torne a dar-me a alegria da salvação. E existem muitos cristãos que precisam pedir ao Senhor: Senhor, torne a dar-me a alegria da salvação, a vontade de estar na sua casa, de adorar o teu santo nome. Respeito por Deus significa de forma prática. Respeito por Deus significa de forma prática. Que forma prática é esta? Presença, palavra, igreja, liderança, chamado, seu corpo. Então, irmãos, a nível de crescimento, respeito por Deus significa essas coisas aqui: presença, na medida do possível, relembrando, na medida do possível, palavra, um tempo a sós com Deus, um tempo para ler a Bíblia, para ver o que Deus quer falar aos nossos corações, o que Deus quer falar comigo. Igreja, qual é o meu compromisso? O compromisso que eu tenho com a igreja? Qual o compromisso que eu tenho com a igreja? O compromisso que eu entendo não é o compromisso só de uma vez na semana. Não é só de uma vez na semana, mas é ter um compromisso. Uma outra coisa também é liderança. Você sabia que você foi chamado para liderar? Todos nós fomos chamados para liderar. De acordo com Gênesis 1:26, Deus falou assim: e domine sobre todos os animais. Lá em Gênesis 1:26. O Senhor Deus espera que você lidere, mas numa área que Ele mesmo vai designar para você liderar. Então nós precisamos também ver a nível de chamado, o que Deus quer que eu faça dentro do reino dEle? O que Deus espera de mim dentro do reino dEle? Deus não espera que você fique o tempo todo sentado no banco sem fazer nada. Eu tomei um conhecimento de uma pessoa que, conversando com uma outra pessoa dentro do banco, falou assim: olha, já chamaram tantas pessoas aqui pela senha, e por que o senhor não, sua senha, o senhor não vai lá na frente, sua senha ainda não foi chamada? A pessoa fala assim: não, eu não vou lá na frente porque eu gosto de ficar aqui dentro do banco que está fresquinho, eu tenho lugar para sentar. Lá fora está muito calor, está muito quente. Lá fora está muito quente. Então eu prefiro ficar sentado aqui dentro, ficar descansando aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus, Ele não quer que você fique sentado o tempo todo no banco. Ele tem um trabalho para você. E o seu corpo, é zelar pelo seu corpo, zelar pela sua saúde. Zele pela tua saúde, zele pelo teu corpo. Zele. Já estamos fechando. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. Fortes e estáveis. Pessoas tementes a Deus são pessoas fortes e estáveis. A penúltima nos diz assim: busque sabedoria do alto e ande em bom senso na terra. Busque sabedoria do alto e ande em bom senso na terra. E aí no versículo de 11 a 13 nos diz assim: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Por último, a sétima coluna nos fala: estabeleça valores de integridade e verdade. Nada é melhor que uma pessoa ser íntegra, ser verdadeira. Aquele negócio de as irmãs têm que ficar assim, muito atenta, e os homens também. Ô querida, ô amiga, tem que estar muito atento a esses negócios. Ô amiga, ô querida, tem que estar muito atenta em relação a isso. Muito. Os irmãos conhecem o porquê o crocodilo ele verte lágrimas quando ele está comendo as suas presas. O irmão sabe, deve saber o
o porquê disso. O pessoal fala que o crocodilo chora quando ele está comendo matando algum animal para ingerir, para comer. Porque ele tem uma glândula que quando ele mastiga, dessa glândula consegue sair algum líquido, e as pessoas pensam que o crocodilo está chorando, mas não é. Por isso que o pessoal fala lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo. Então temos que ter muito bom senso a respeito disso. Estabeleça valores de integridade e verdade. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso, mas eles nem imaginam que ali estão os espinhos dos mortos. Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Sustente seus princípios e valores, e eles sustentarão você. Um discípulo de Cristo não está à venda, porque já foi comprado por um alto preço. Já deu certo. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão melhores frutos desta terra. Isaías 1,19. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Joel 2, versículo 19 e versículo 20. Assunto simples. Assunto que aparentemente não diz nada para algumas pessoas, mas para aqueles que estão interessados em crescer, diz muito, muito.